São nossos convidados no Jornal das 7, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Hugo Carneiro, do PSD, dois deputados que fizeram parte da comissão que ouviu Luís Filipe Vieira no Parlamento. Boa tarde aos dois. Estas comissões têm mostrado, se me é permitido, pelo menos a preparação dos nossos deputados para estes momentos. Queria que comece por si, Mariana, o que é que significa este momento que nós estamos a viver, sendo que ainda é o princípio de alguma coisa? Bom, boa tarde, antes de mais. É difícil dizer exatamente o que é que significa. O que nós sabemos são duas coisas que podemos apenas presumir que estejam relacionadas. Tem havido ao longo dos últimos anos algumas comissões de inquérito que se dedicaram a investigar, enfim, a atuação dos bancos com uma parte sobre a análise dos grandes devedores, com uma preocupação grande dos deputados por pedir documentação e analisar, caso a caso, não só como é que as dívidas foram contraídas, mas também os mecanismos utilizados para fugir ao pagamento dessas dívidas. A Comissão de Inquérito ao Novo Banco, esta última, focou-se especialmente nisso, como é que alguns devedores-chave fugiram ao pagamento de dívidas e, a par desse processo das comissões de inquérito, o Ministério Público tem vindo a tomar um conjunto de decisões e de ações contra, ou pelo menos para investigar estes grandes devedores. Eu não sei se existe uma relação direta entre estes dois factos. É óbvio que quem participa nas comissões de inquérito e estuda estes factos gosta de pensar, deseja que tenha contribuído de alguma forma. Acho que contribui sobretudo, e eu sempre disse, para a pressão pública. O facto das pessoas conhecerem estes créditos, de saberem quem são as pessoas, de serem confrontadas com o património, com as dívidas, eu acho que expõe... Com a reação das pessoas. E com a reação das pessoas. Expõe uma realidade de outra forma tinha ficado oculta dos portugueses. Os portugueses têm direito a conhecer. O que nós esperamos agora, e aí eu acho que ninguém pode dizer nada diferente disto, é que a justiça funcione com a máxima rapidez. Eu vejo com bons olhos que neste conjunto de casos haja uma intervenção rápida, não é só nestes. Ontem, por exemplo, soubemos de uma intervenção no caso da venda das barragens à EDP. É óbvio que esta rapidez é positiva. Pronto, temos que estudar depois, como passados 20 anos, factos que se passaram há 20 anos. Nós não sabemos exatamente o que é que está a ser investigado no caso de Luís Filipe Vieira. Sabemos o que é que foi investigado na Comissão de Inquérito. Não sabemos se são as mesmas realidades. Daqui é de 2014 até aos nossos dias. Bom, 2014 até aos nossos dias, o que nós temos é, da forma como eu vejo, uma relação muito próxima de Ricardo Salgado e do BES, em que Luís Filipe Vieira vai de devedor a sócio e de sócio a devedor com uma grande facilidade. Esses negócios são conhecidos, têm a ver com a herdade da Matinha, têm a ver com a Imosteps, com negócios obscuros no Brasil, etc, etc. Mas depois há um processo seguinte, que já depois de 2012, que tem a ver com a reestruturação destas dívidas. O Novo Banco aceita, primeiro com o estoque da Cunha, reestruturar dívidas e baixar spread para 0,5% sem executar nada, e depois, mais tarde, é aceito passar a dívida para um valor para um fundo que é gerido pelo antigo presidente do Benfica, que está a gerir as dívidas de Luís Filipe Vieira, ficando o Novo Banco dono desse fundo. E há ainda a reestruturação da dívida da Imosteps. Ou seja, a dívida de Luís Filipe Vieira está dividida entre a Promovalor e a Imosteps. Esta que é a reestruturação da dívida da Imosteps. Sabemos que ela esteve para ser vendida ao Rei dos Francos, por proposta de Luís Filipe Vieira. O Fundo de Reestruturação negou-se a vender. Ela acabou por ser vendida numa carteira de crédito a um investidor internacional, que a vendeu, por sua vez, ao sócio e amigo Luís Filipe Vieira, sendo que se desconfia. Nós não podemos provar isto de forma nenhuma, mas são só dois factos que ocorreram ao mesmo tempo, que o dinheiro que o Rei dos Frangos utilizaria para comprar esta dívida, 9 milhões de euros, disponibilizam na altura, é exatamente o mesmo dinheiro que ganharia com uma OPA que Luís Filipe Vieira propôs às ações do Benfica, que foram compradas por esse amigo de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco por €1 e que seriam depois vendidas ao próprio Benfica, dando um lucro de 9 milhões, que era o lucro que, por coincidência, é o mesmo valor que foi oferecido para recomprar as dívidas. Deixe-me perguntar a opinião também do Carneiro do momento em que estamos. Em que momento é que estamos? Estamos num momento em que esta explicação que a Mariana acabou de dar é clara para todos e as pessoas sentem que finalmente há aqui um novelo a desenrolar-se?
Aquilo que me parece, antes de mais, muito boa tarde e agradecer o convite, aquilo que me parece é que, de facto, talvez a Comissão de Inquérito tenha permitido e ajudado a expor publicamente aquilo que os portugueses nunca poderiam conhecer de outra forma. Portanto, os contratos que foram feitos, os financiamentos que foram feitos ao longo de muito tempo estavam guardados nos cofres do sigilo bancário. E, portanto, a Comissão de Inquérito, porque coloca as pessoas perante a situação em que têm que responder, expõe publicamente tudo aquilo que andaram a fazer desde há muito tempo a esta parte. Fosse aquilo que fizeram, crime ou não, quer dizer, não nos compete a nós estar a ajuizar sobre essa matéria, mas muitos dos factos que vieram a público e que foram expostos na Comissão de Inquérito devem merecer a estranheza ou suscitar a estranheza de todos nós. Quando, por exemplo, na Comissão de Inquérito, eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Luís Filipe Vieira sobre o negócio da Imosteps, em que ele diz esse foi o pior negócio que eu fiz em toda a minha vida. Isso foi um favor que eu fiz ao Banco Espírito Santo, ao Dr. Ricardo Salgado, e foi o pior negócio que eu fiz. E eu perguntei-lhe, mas então porquê é que fez esse negócio? Porque isso era uma dívida da Opway e o BES precisava de limpar a Opway, que fazia parte do GES não financeiro, e portanto precisava de limpar a Opway de crédito para, enfim, no balanço do grupo, reduzir a exposição creditícia do grupo, que nós viemos a perceber que era um problema substancial para a parte não financeira. Ele diz que faz um favor. Eu perguntei-lhe, mas então o senhor foi um testa de ferro? Ele não desmentiu. Provavelmente na inocência dele, ele estava a fazer um negócio, é assim que encara, e receberia uma comissão ou um ganho qualquer que ele quantificou em 10 milhões de euros. Ora, é muito difícil para os portugueses conseguirem perceber a forma como todos estes negócios se desenvolveram durante muito tempo, em que algumas pessoas, enfim, poderiam ganhar muito dinheiro por algo que não gera riqueza, não tem um valor económico associado. E, portanto, o Sr. Luís Filipe Vieira confessou isto. A descrição da linha do tempo deviam ter soado várias campainhas de alarme ao longo de todo este processo, de todo este tempo. A questão... Acha que, a partir de agora, essas campainhas de alarme soarão mais alto e que alguma coisa é feita? Ou seja, que estas situações não se... Eu sinto sempre que estou a ter a mesma conversa de alguém me explica um esquema em que as peças se encaixam com relativa facilidade e que alguém devia ter feito alguma coisa no caminho. Provavelmente nós nunca poderemos garantir com 100% de certeza que isto não se volta a repetir com outras pessoas no futuro ou noutras circunstâncias. E competirá naturalmente à Justiça avaliar todos estes atos, se é que estes atos estão em avaliação. Referiu o período de 2014 em diante. Há aí um elemento-chave a partir de 2014, tem a ver com a resolução do Banco Espírito Santo e o surgimento do novo banco. Porque até 2014 o Sr. Luís Filipe Vieira conseguiu que o BES ajudasse sempre em alguma reestruturação, diretamente ou através das empresas do ramo financeiro, nomeadamente da BES Vida, conseguiram sempre arranjar uma forma de ir reestruturando a dívida ou camuflando as reestruturações. Ora, quando há a resolução do Banco Espírito Santo, não só para o Sr. Luís Filipe Vieira, mas para muitos grandes devedores, tudo mudou. Portanto, há muitos grandes devedores que dizem até 2014 estava tudo bem, nós produzíamos muito, mas quando nós vamos ver na realidade a substância dos negócios, nós percebemos que eles sempre foram alimentados com crédito, em que o Banco Espírito Santo e alguns outros bancos, mas principalmente aqui o Banco Espírito Santo, esteve sempre a dar suporte por razões de, enfim, natureza vária, também interesses económicos, interesses políticos, interesses económico-financeiros, e foram alimentando, no fundo, este grupo de pessoas que vivia à volta do Banco Espírito Santo. Queria só a sua opinião sobre a importância das comissões de inquérito. E destas em particular que nós estamos a falar. Eu acho que a Comissão de Inquérito permite isto, que é, há dados que estariam guardados nos cofres do sigilo bancário que nunca nenhum português conheceria. Os bancos iriam sempre salvaguardar-se com as questões legais para não divulgar informação nenhuma e o Parlamento força a que estas questões sejam colocadas em cima da mesa, que sejam escrutinadas. E repare, a Comissão de Inquérito não faz um julgamento de natureza jurídica ou com vista a sancionar alguém. Não, faz um julgamento político sobre
sobre determinados atos, neste caso estamos a falar da Comissão de Inquérito do Novo Banco, que é mais recente, sobre os atos que foram praticados, os atos de gestão, etc, na medida em que envolvem dinheiro público. E é por decorrência dessa circunstância que vem à luz do dia todos estes casos dos grandes devedores. E, portanto, se não fosse assim, nunca saberíamos. E insisto, muito importante, ficamos a conhecê-los e saber a forma como respondem. Mariana, nós estivemos aqui nas últimas semanas, falámos de João Berardo, ontem falámos das barragens, hoje estamos a falar de Luís Filipe Vieira. Estamos a viver um momento particular? É óbvio que estamos a viver um momento particular, não é? Particular no sentido em que... Estou só a resumir, fora tudo o que nós debatemos durante a Comissão de Inquérito do Novo Banco. Eu não acho que só agora é que se tenha falado destes casos. E o que eu acho é que... Deixem-me tentar traduzir esta ideia e talvez para tentar diversificar um pouco o debate. Quando nós hoje olhamos para os novos fundos de investimento imobiliário que foram criados em Portugal e olhamos como um sucesso e uma inovação financeira que é protegida pelo Estado, que é anunciada como um fator de desenvolvimento do mercado imobiliário, que tem benefícios fiscais, agora, porque está a ser um sucesso e está a dar muito dinheiro a ganhar aos empresários que investem neles, aos investidores e às câmaras municipais que ficam com o IMT e com o IMI, agora ninguém contesta isto. Se daqui a 10 anos se perceber que esta decisão agora levou a um boom especulativo, que se percebeu que isto não é capital produtivo, isto é andar sempre a vender os mesmos imóveis à espera da especulação, que depois acaba por prejudicar as pessoas que querem ter uma habitação e não conseguem, daqui a 10 anos vamos estar a perceber quem foram os empresários que endividaram para comprar estes fundos e para se aproveitar deste tipo de economia. A economia que hoje é criticada, a dos fundos imobiliários do passado, a que criou os projetos megalómanos do turismo, porque o projeto da Matinha, em que Luís Filipe Vieira está envolvido com o Fundo FIMOS, com crédito do BES, com o gabinete de Manuel Salgado, primo de Ricardo Salgado, vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Estes negócios eram conhecidos. O problema é que ninguém os questiona, ou quase ninguém, quando eles estão no seu auge. Hoje é fácil, porque hoje o BES caiu. Hoje, estas pessoas caíram em desgraça, ficaram sem dinheiro, o banco deixou de lhes reestruturar os créditos. O sistema em que estes grandes devedores estavam assentes ruiu. Mas criou-se outro? Claro que se criou outro. É lógico que se criou outro. E nós temos muito pouca capacidade de o criticar, nós, enfim, porque ele está na sua fase de ascensão. E isto explica um pouco porque é tão difícil, às vezes, agir mais cedo. Eu concordo que acho que o sigilo bancário é o que protege tudo isto. E as comissões de inquérito, ao derrogarem o sigilo bancário, permitem-nos ter acesso a operações que os bancos achavam que estavam guardadas para sempre. Eu queria também a sua opinião se este é um momento especial, se é mais uma forma da história se repetir. Eu acho que é sempre um momento surpreendente. Portanto, nos últimos anos, nós temos assistido a vários casos que vêm a público e que são investigados, enfim, que têm um grande impacto. O último, provavelmente, antes de todos estes que estamos a ver, foi precisamente o do Banco Espírito Santo, em 2014, e todos os processos que seguiram e ainda estão em curso até hoje. Mas quando nós vemos o presidente de um clube de futebol ou uma pessoa que até determinada altura, enfim, tinha o palco que queria na sociedade portuguesa, recebeu uma comenda da República Portuguesa, a ser questionado pela Justiça e depois, enfim, dará as explicações que tiver que dar, nós não podemos dizer que é um momento vulgar ou um momento comum ou que é normal. Não é normal. Aquilo que eu posso dizer é que fico contente que a Justiça possa funcionar e fazer o seu papel e as pessoas terão a oportunidade de se defenderem se tiverem argumentos para utilizarem nessa sua defesa. Agora, no fim do dia, quando tudo isto terminar, aquilo que nós esperamos é que se faça justiça, seja ela qual for. Hugo, Mariana, obrigada pela vossa presença neste jornal. Estas buscas podem ter sido aceleradas pelas declarações recentes de Luís Filipe Vieira, precisamente esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco de que falávamos. Luís Filipe Vieira disse que nunca teve dívidas perdoadas e negou ser um dos maiores devedores. O tom e as declarações chegaram mesmo a indignar os deputados.